Bom, quem se junta a essa cobertura da Globo News desde cedo, desde 9h30 da manhã, é Renata Lopretti, que está em São Paulo. Renata, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Cristiana. Renata, a gente está vendo aí essa gigantesca manifestação em São Paulo. Em pouco mais de uma hora, aí, o número de manifestantes passou de 9 mil para 580 mil pessoas, né? E a gente já está projetando que a manifestação em todo o país vai ser, no mínimo, igual à de 2013. Mais do que isso, Sérgio, a gente também pode dizer que desde a campanha das diretas, nunca houve uma concentração de gente na rua em São Paulo como hoje. E se você levar em conta que muita gente questiona as medições daquela época, porque elas eram feitas de maneira bem mais precária do que são feitas hoje em dia, é capaz de a gente terminar o dia com a notícia de que nunca houve uma manifestação desse tamanho na cidade de São Paulo. Sérgio. Renata, a Cristiana até falava agora, né, da reação do governo. A gente não tem ainda, né, uma posição oficial do governo. Houve reuniões já lá em Brasília, mas pelas primeiras informações que a Cristiana trouxe aqui para a gente, parece que o governo tenta minimizar um pouco essa manifestação de hoje. Mas diante desse número, dessa multidão, não dá, né? Raquel, a Cristiana tem razão. Todo governo passando por uma situação de dificuldade, como o governo Dilma está passando, tenta, de alguma maneira, encontrar um discurso que leve a crer que as coisas não são tão críticas quanto parece. Agora, é importante a gente ter em mente que o governo terminou a noite de sexta-feira, depois daquelas manifestações lideradas pela CUT, pelo MST, pela UNE, com uma avaliação que ela já ruiu. Aliás, ela ruiu de manhã cedo, antes de começar a manifestação em São Paulo, e eu explico por quê. Àquela altura, na noite de sexta-feira, o governo respirou, aliviado um pouco. A Cristiana até falou sobre isso no Jornal das 10 de sexta-feira, por alguns motivos. Quer dizer, ali na sexta-feira não houve aquela ideia de questionamento muito forte contra a política econômica, que era um perigo, e não houve também nenhum incidente. E ali, eu ouvi de várias pessoas do governo a seguinte previsão, que com base em monitoramento de redes sociais, eles esperavam que o movimento de domingo fosse significativo apenas em São Paulo e que ficasse ali na casa das 100 mil pessoas, um pouco mais do que isso, talvez. E o que a gente viu desde manhã, Raquel? O movimento não foi restrito a São Paulo. Esses números vão mudar muito ao longo do dia, mas até o início da tarde a gente já tinha uma soma de algo como 170 mil pessoas se manifestando em 18 estados e no Distrito Federal, em cidades do interior de São Paulo. Isso antes do movimento da Paulista começar. Agora a gente tem esse número da PM de 580 mil pessoas na Avenida Paulista, como vocês mesmos colocaram, esse é um número que é atualizado, está sendo atualizado com rapidez. A gente sabe que tradicionalmente as expectativas da PM, as estimativas da PM são conservadoras e a gente tem muita informação aqui de guichês cheios no metrô, de bilheterias cheias, de muito movimento de gente que ainda está indo para a Paulista. Então, as duas coisas que o governo esperava, ou acreditava esperar na noite de sexta-feira, que não passasse muito da casa dos 100 mil em São Paulo, que é o epicentro da questão, pelo tamanho do eleitorado e pela situação difícil de desgaste da presidente aqui, e que fosse uma coisa restrita, essas duas previsões caíram por terra e a gente ainda está no meio da tarde.